varelajonas71@gmail.com. Recebo um cordial abraço ao amigo sempre Jonas Varela. Nós continuaremos a leitura das explicações da Bíblia Sagrada em todos os seus livros, capítulos e versículos. Chegamos aqui aos livros proféticos. Nós fizemos a leitura da introdução, né, dos proféticos. Aí tem Isaías, a Santidade de Deus, é o primeiro livro, né? Aí tem aqui a introdução. Já falamos aqui dos três grandes partes, né, do livro de Isaías, né? Aí vem a introdução ao primeiro Isaías, né? O primeiro livro de Isaías, que é do primeiro capítulo ao 39, do primeiro ao 39, né? Aí fala aqui do primeiro período durante o reinado de Joatão, né? 740 a 734 a.C., né? Aí vem aqui o segundo período, que é durante o reinado de Acaz, 734 a 727. Aí vem o terceiro período, durante a minoridade de Ezequias, 727 a 715. O quarto período vem durante a maioria do rei Ezequias, né? 714 a 698, né? Então, tudo isso aqui. Então, livros proféticos. Nós continuaremos aqui, faremos a leitura agora do primeiro capítulo do primeiro Isaías, né? Primeiro capítulo. Tem o título, né? Título: Visão de Isaías, filho de Amós, sobre Judá e Jerusalém no tempo de Osias, Joatão e Ezequias, rei de Judá. O assunto número 1, corrupção de um povo, né? No primeiro capítulo, que conta com 31 versículos, né? Primeiro Isaías. Então, se nós formos contar aqui o livro de Isaías, um só, embora sejam três partes, né? Grandes partes. O capítulo 1 a 39 a primeira parte, o capítulo 40 a 55 a segunda parte, o capítulo 56 a 66, os capítulos, né? Os capítulos 1 a 39 a primeira parte, 40 a 55 a segunda parte, 56 a 66 a terceira parte, né? Então, vamos dizer o primeiro Isaías. Então nós vamos dizer que é o livro número 24 do Antigo Testamento, né? Porque o Eclesiástico nós contamos como 23. Vamos contar o livro de Isaías como um só, número 24, o 24º livro do Antigo Testamento, né? Então o primeiro capítulo do primeiro Isaías, né? São nos seus 31 versículos. Seu assunto número 1, corrupção de um povo. Primeiro tópico, quase tudo perdido. Segundo tópico, Deus não quer hipocrisia. Terceiro tópico, o retorno da justiça. São três tópicos no primeiro capítulo do primeiro Isaías. Vamos para as explicações, né? Capítulo 1 a 5, né? Para compreender estes 5 capítulos, é importante ter presente o contexto histórico, entre parênteses, conforme na introdução ao primeiro Isaías, a parte referente ao primeiro período da atividade do profeta. Isaías reage de forma enérgica à disparidade social que ele constata dentro do seu país e critica violentamente a falsa piedade e as práticas religiosas que escondem a opressão. Mostra como a prosperidade não baseada na fraternidade é falsa e provoca um orgulho idólatra que leva ao esquecimento de Javé, o único absoluto
o único santo. Capítulo 1, versículo 1. Estas referências valem apenas para Isaías 1 a 39, capítulo 1 a capítulo 39. O nome Isaías significa Javé salva. Versículos 2 a 9. É provavelmente um dos últimos oráculos de Isaías. Foi colocado aqui pelo redator do livro como uma espécie de texto programático de toda a mensagem do profeta. A corrupção do país provocou a invasão do inimigo, ponto e vírgula, salva-se, repetindo apenas um resto. Versículos 10 a 20. Isaías condena a hipocrisia de uma sociedade que se contenta com exterioridades cultuais, sem consequência para a vida prática. Deus detesta o culto realizado por uma sociedade que se estrutura sobre a injustiça. O que Deus quer, em primeiro lugar, é uma vida social que defenda os fracos, órfão e viúva, e liberte os oprimidos. E Deus não obriga, Ele convida o homem a se decidir a conversão e a vida, ou a teimosia e a morte. Versículos 21 a 31. Na cidade de Jerusalém impera a injustiça, porque os chefes se corromperam, tornando-se inimigos dos oprimidos e, portanto, do próprio Deus. O profeta vê que a justiça voltará à cidade somente quando os chefes corruptos forem substituídos por governantes e juízes como os de antigamente. Os versículos 27 a 31 provavelmente são um acréscimo que não se enquadra bem no estilo e pensamento global da primeira parte do livro. Vamos para as explicações do capítulo 2 do livro de Isaías. Do primeiro Isaías, do livro de Isaías. Isaías 2:3, aqui essa página. Capítulo 2, em todos os seus 22 versículos, Primeiro tópico, uma cidade para todos, Primeiro Isaías, uma cidade para todos. Segundo tópico, a raiz da idolatria. São 2 tópicos no capítulo 2 do primeiro Isaías. Vamos para as explicações, Os seus 22 versículos, Exatamente. Capítulo 2, versículos 1 a 5. Este oráculo é um acréscimo posterior que relembra os temas do terceiro Isaías, entre parênteses, Isaías 56 a 66, 56 a 66. No futuro, os povos pagãos se dirigirão a Jerusalém para participar, repetindo, da aliança, e então haverá paz definitiva. O Novo Testamento retoma o tema em Apocalipse, versículo 21, 1 e capítulo 21, 1 e capítulo 22, 5. A paz é imaginada pelo profeta como transformação total em Israel e no relacionamento entre as nações. Os instrumentos da destruição serão transformados em instrumentos que produzem vida. Versículos 6 a 22. Isaías denuncia a autossuficiência humana como raiz da idolatria. Para sustentar-se,
Como absoluto, o homem vai criando falsos deuses, absolutiza uma economia de abundância fundada na riqueza, absolutiza uma política de opressão fundada no poder militar, absolutiza um sistema de ideias, entre parênteses, magia, que cimenta e dá coesão à exploração econômica e à opressão política. Desse modo, o homem se aliena, tornando-se caricatura da divindade. No confronto com Deus, o único absoluto, toda a autossuficiência humana é desmascarada e cai por terra, porque é uma falsidade. Voltaremos no capítulo 3, nas explicações do primeiro Isaías. Glória a Deus, aleluia, minha felicidade e até lá.